Aleluia! Muito feliz de estar mais uma noite com os irmãos, dividir algo precioso do Senhor com a amada igreja. Estou tão feliz de estar aqui hoje, dividir esse momento com vocês. Ontem, hoje, muitas irmãs me pararam falando sobre o ministério de dança, falando como foi lindo que Deus falou poderosamente em seus corações, e fico imensamente feliz, porque eu sei que é resultado do que o Deus tinha dito antes. E essa noite não será diferente. Amém, queridos? E falando muito sobre ministérios aqui no Confeban, eu vejo como o nosso ministério de dança é carente, né? Quando eu falo carente, é pessoas que têm o entendimento do que realmente é dançar para o Senhor. Uma dança com propósito, não é apenas dançar, é uma dança onde gera cura, salvação. E eu creio que o Senhor irá levantar no meio dessas mulheres, ministras do Senhor profética, que não tem medo e tem a ousadia do Senhor de dizer tudo aquilo que Ele colocar em suas mãos. Amém? E dando continuidade do que foi feito ontem, porque as minhas danças, ela é um tratar de Deus na minha vida e um processo. Ontem eu disse que eu pensei em parar. Pensei em parar, em desistir do ministério, do chamado que o Senhor tinha me presenteado. E quando o Senhor veio até a mim, Ele falou: não, Sheila, não é dessa forma. Eu vou te encher, eu vou te dar direção, assim como eu dancei ontem. Mas depois que o Senhor me deu direção, eu olhei para um lado e para o outro. Senhor, já que o Senhor falou, então cumpre essa obra na minha vida. O que eu tenho que fazer, Senhor? Aí o Senhor olhou para mim e falou: você precisa de uma reforma. Eu falei: reforma? Como me reformar novamente? Sim. Você precisa de uma reforma para o que eu tenho sobre a sua vida, algo novo. Não vai ser como antes, vai ser algo diferente. E eu não entendi, fiquei confusa, perguntei: Deus, como vai ser? E depois de um processo árduo na minha vida, essa foi a primeira ministração que o Senhor me deu. Foi a primeira ministração para começar a prosseguir naquilo que Ele tinha na minha vida. E Deus me surpreendeu. Porque a dança espontânea, ela é algo na hora. O Senhor envia no momento. Ele apenas dá direção. O que vou usar, Senhor? E Ele falou: pega uma espátula de predeiro. Eu nem sei o nome disso aqui. Mas pega instrumento de predeiro. E começa a ministrar sobre vidas. Eu falei: meu Deus. E o Senhor foi e me deu a música. E eu falei: Senhor, eu vou apenas dançar lá. Os irmãos não vão entender nada. E Deus falou no meu coração: pergunta a eles se eles não precisam de uma reforma na vida. Eu falei: sim, vou perguntar. Mas daí o Senhor colocou em meu coração: minha filha, uma casa, ela deixa de ser casa por estar com rachaduras? Ela deixa de ser casa por ter infiltrações? Ela continua sendo casa. Porém, deixa de ser inabitável. Porque vai chegar um momento que essa casa vai cair. Vai chegar um momento que vai haver infiltrações, vai ter alergia e vai ser muito difícil conviver neste lugar. E se você for observar uma construção, ela traz estragos, ela traz desorganização. Uma construção dá uma dor de cabeça. Uma construção nos tira da nossa zona de conforto. Às vezes temos que mudar até de lugar. Oh, Senhor, o que Deus está revelando para mim aqui agora. Eu tive que mudar de lugar. Mudar de lugar para vir o novo de Deus sobre a nossa vida. Para que a reforma do Senhor ela venha sobre nossas vidas. E foi assim que o Senhor me fez. E quando vamos futucar uma parede, às vezes, irmãos, estamos dessa forma. Achamos que está tudo bem. Olhamos para um lado, até achamos: tem alguma coisa errada? Não, tem não. Mas quando vamos futucar, quando vamos mexer nas estruturas, aparecem infiltrações e faz um estrago danado. E o predeiro fala: temos que gastar mais. E você não contava com aquele estrago, porque você achava que estava tudo perfeito. Aparentemente, estava tudo perfeito, mas não está. E nessa noite, o Senhor quer que eu, porque Ele também, antes de falar com você, Ele está ministrando comigo também. Ele quer que nós façamos, nessa noite, uma reflexão na nossa vida, como está diante do Senhor. Como está a tua casa diante de Deus? Querido, saia deste Confeban diferente. Não sente a pena por sentar, não dança, não cante, não adore o Senhor por adorar, mas
faça algo diferente. Chama a atenção do Senhor nesta noite. Deus, eu preciso que a minha casa seja reformada, restaurada. Eu preciso, Senhor, sair deste lugar diferente. Eu não vim, Senhor, de tão longe, Senhor, para sair da mesma forma. Apesar que eu sei que Deus tem trabalhado fortemente, poderosamente em nossas vidas. Nós que somos adoradores, não nos conformamos com sentar, ficar. O Espírito, ele arde, ele queima em nossos corações. Eu estava ali fotografando e comecei a cantar o louvor. Eu esqueci das fotos e comecei a adorar a Deus e senti a presença graciosa do nosso Deus. Então não olhe para mim não nessa noite não. Apenas entenda o que Deus quer falar contigo nesta noite. Construir uma casa do zero é muito mais fácil do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar. Mas sei que é necessário, mude o que é pra ser mudado. Tem muita coisa errada aqui pra consertar. A obra vai ser demorada e difícil, eu sei, mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez. Faça o que for necessário, mude o que é pra ser mudado. Faça o que eu não sei. Meu alicerce foi danificado e o telhado tá todo rachado. E a encanação onde passa água tá velha, tá ruim, tá toda quebrada. Já não existe mais a fiação, tá sem energia, sem manutenção. Começa urgente essa reforma em mim. E as portas da casa e até as janelas estão destruídas, elas já não fecham. E isso facilita para o inimigo roubar minha coroa, salvação em risco. A partir de agora, Jesus, eu entrego a chave da casa, pois sei que é certo. Se tem suas mãos, tem sucesso. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras, tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência. Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença. Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Eu sou o templo, eu sou casa e morada do Espírito Santo. Mas quantas vezes esse privilégio vou negligenciando. Não arrumo as rachaduras e essas infiltrações vão corromper o meu caráter. Com a ausência de Cristo em minha casa eu me acomodei. Fui deixando a sujeira entrar, olha onde eu cheguei. Mas não é irreversível, com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro outra vez. Firma meu alicerce em tua palavra e que a minha fé refaça meu telhado. Com urgência arruma a encanação, leva a água da vida pro meu coração. Jesus, por favor, troque a fiação, pra que a luz retorne pro meu coração, pra eu discernir o que vem do escuro. Que as portas e janelas da minha alma com a vigilância sejam restauradas e que a oração reforce a segurança. Assim o ladrão não rouba a minha herança. Te dou o comando de tudo então, a chave da casa está em suas mãos. Te
te entrego o controle do meu coração. Começa a obra em mim, derruba tudo, pode reformar. És um mestre de obras tão experiente em restaurar. E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar. Começa a obra em mim e faça com que minha casa seja referência, que o meu alicerce seja sustentado com tua presença, que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. Jesus, que a estrutura que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim. E Deus está já ministrando no nosso coração de diversas maneiras. Nós já fomos expostos à palavra de diversas formas, pelos cânticos, esse coro maravilhoso que representou de maneira tão vívida o legado. Nós tínhamos mulheres de vários perfis aqui. E é uma coisa interessante, no momento de oração, nós tivemos crianças, jovens, adolescentes, mulheres e homens. Não são a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. Esse é o povo de Deus. Recebemos orientação do Senhor que precisamos preservar esse povo. Agora vimos pelo ministério da Sheila a necessidade que temos de olhar para o nosso mundo interior. É o que a gente vai fazer agora. Porque para termos um legado que é realmente consistente com o Senhor dos legados, nossa vida tem que estar tratada pelo Espírito Santo. É o que a gente vai pedir para Ele fazer agora. Oremos. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, porque a Tua presença é a que garante vida em nós. Nós já temos o Senhor em nós, o Teu Espírito habita em nós. O Senhor nos conduziu até aqui, preparando o nosso coração, para a gente ouvir mais uma vez o Teu recado, a Tua vontade. Então nós pedimos que o Senhor nos dê um espírito alerta, um coração ensinável, uma mente que esteja sedenta realmente da Tua palavra, porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem transformações valiosas no nosso coração, para que a gente possa gerar um legado que realmente abençoe, não a igreja de hoje somente, mas a igreja que futuramente virá, antes que o Senhor venha nos buscar. Queremos ser bênção nesse mundo, ó Deus, queremos glorificar o Teu nome. Então, Senhor, por favor, me usa, me ajuda as minhas irmãs, os meus irmãos, a ouvirem aquilo que o Senhor quer falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus queridos. Quero conversar com você. Quero conversar um pouquinho com vocês, pegando já o gancho do que a Sheila deixou para nós aqui. Nós estamos em constante necessidade de transformação. Estamos ou não estamos? A maior prova é que todas as irmãs aqui foram ao parque hoje à tarde, aquele lugar maravilhoso, e tenho certeza que deram uma passadinha no quarto antes de virem para cá à noite. Porque a roupa que nós usamos lá no clube de campo, né, de maiô, tomando sol, suamos, não combinava com este momento aqui. A gente chama isso de adequação. Para cada momento da vida, precisamos nos adequar. Deus está fazendo isso com o seu povo, quando Ele nos permite reunirmos em nome do Senhor Jesus para ouvirmos a sua voz e entendermos a necessidade que Ele percebe em nós de mudanças. Nós estamos falando de legado, discipulado e legado. O que é um legado? A gente viu ontem que legado é aquilo que a gente transmite para alguém que vem conosco, né? Alguém que vem nos acompanhando. Mas nós vimos que há muitas coisas que são necessárias. Obrigada, meu irmão. Que são necessárias, mas das muitas coisas nós focamos em uma coisa só, a gente já vai fazer uma revisão rapidinha. Mas precisamos entender sobre a vontade de Deus, o que Deus quer para nós,
é mulheres que produzam muito, muito fruto. Não simplesmente mulheres que vão existindo igual samambaias de Jesus. Você põe lá no cantinho, ela fica. Tira de lá, põe ali, ela fica. Samambaia de plástico, porque não gera vida. Jesus não quer isso de nós, irmãs. Jesus quer o seguinte, palavras do Senhor: quando vocês produzem muito fruto, aqui fora tem umas mangueiras, vocês já deram uma olhadinha? Estão verdinhas, mas estão carregadas. Fotografei e mandei para o meu marido. Nós moramos 10 anos em Goiânia, e nas nossas ruas de Goiânia tem muitas mangueiras. E ele ficava encantado com a quantidade de fruta que tinha disponível. Aqui também. Aí ele falou assim para mim: ai, se eu tivesse aí. Eu falei: tá tudo verde, mas tem muito fruto. Ainda não está pronto para ser colhido, mas tem muito fruto. É isso que Jesus diz. Quando a gente produz muito fruto, ou seja, mulheres de alta performance, nós trazemos grande glória para Deus. Grande glória. Nós temos esse ministério. E além de trazer isso, nós cumprimos o propósito de Deus na nossa vida. E demonstramos que somos discípulos de Jesus. É por isso que as irmãs e os irmãos estão aqui. É por isso que o Senhor tem me dado o privilégio de estar com vocês, de compartilhar um pouquinho mais dessa caminhada. Como que funciona essa coisa de ser frutífera. Agora, precisamos entender o que é dar glória a Deus. Eu vejo que os irmãos têm esse hábito maravilhoso de levantar a sua voz e glorificar. Pode dar um glória aí agora. Glória! Glória! No céu, os anjos dão glória. Toda a criação dá glória. Mas nós precisamos entender que o falar a palavra glória é uma parte da glorificação. A vida consagrada a Deus, que produz muito fruto, é a completude dessa glória, que vamos experimentar de maneira excepcional quando formos transferidos para o céu de glória. Nosso corpo vai ser glorificado, a nossa vida não vai mais precisar de reforma nenhuma, porque já vamos estar completas, prontas, transformadas, mas ainda não chegou esse momento. Então vamos entender o que significa dar glória. Viver uma vida que glorifica a Deus é sinônimo de viver uma vida que revela a Deus. Lembram do versículo de ontem? Cristo em nós, esperança da glória. Então tem uma coisa de vivência, né? Nós glorificamos a Deus à medida em que externamos a existência de Cristo que vive em nós. O que significa isso, Cláudia? Significa que nós encarnamos o padrão de vida de Jesus. Agora, pensa um pouco no Senhor. O manso e humilde de coração, o Senhor corajoso que enfrentou pessoas que ameaçavam os seus discípulos com uma fé que não era verdadeira, era uma fé legalista, cruel, uma religião dura. E ele chama: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso. Isso é o que a gente precisa reproduzir como igreja de Cristo. Mulheres e homens que estendem a graça de Deus e que encarnam o Senhor Jesus. Em outras palavras, nós cumprimos o nosso propósito quando Deus é reconhecível em nós. Testemunho, discipulado, modelos que deixam um legado. Aí é o seguinte, muitas vezes, porque todo o nosso ministério é relacional, a gente acaba tendo questões pessoais. É natural, pessoas que convivem muito de perto discordam, encontram diferenças, se irritam. Ou é só no estado de São Paulo que acontece isso? Às vezes dá uma palavrinha, seja, já não gostei muito. E a gente, muitas vezes, porque está se relacionando e tem dificuldades, tem às vezes areia na engrenagem, a gente acha que o problema são as pessoas. Jean Paul Sartre disse que o inferno são os outros. Joga a culpa. Isso é desde o Éden.
A mulher que tu me deste. Hoje nós tivemos no carro um exemplo clássico do a mulher que tu me deste. Foi a coisa mais engraçada do mundo, com o pastor e a esposa. Foi muito legal isso. Mas é da natureza humana a gente tentar terceirizar, transferir a responsabilidade das crises para o outro. Mas, olha o texto. Nossa missão não é derrotar ou destruir pessoas. É nos posicionarmos com recursos espirituais contra um inimigo invisível. Sim, irmãos e irmãs, há um inimigo. E ele é que quer minar a possibilidade da gente deixar um legado realmente que glorifica a Deus, porque demonstra Jesus Cristo na vida da gente. A gente sabe o nome dele. A Bíblia chama de serpente, o grande dragão, Satanás. Nós lutamos não contra pessoas, lutamos contra a carne, não lutamos contra a carne, não lutamos contra sangue, mas lutamos contra principados e potestades espirituais nas regiões celestiais. Então, nós precisamos entender que a primeira coisa, as nossas reformas, a mudança que Deus quer fazer em nós, precisa de uma visão correta das coisas. Porque nós não estamos lá nas regiões celestiais. Nós estamos vivendo aqui, e aqui as coisas às vezes ficam um pouquinho quentes, né? Tem um pessoal que diz assim, viver com os santos no céu, ó que glória, viver com os santos na terra é outra história. Nós sabemos que por causa da nossa natureza, que ainda precisa de redenção, a nossa carne que pede justiça, a nossa carne que quer fazer a vontade dela, por conta disso, nós temos problemas relacionais, e às vezes, nós, em vez de entendermos que essas coisas que acontecem aqui, muitas vezes são usadas pelo mundo espiritual para querer destruir o nosso potencial de legado, a gente acaba brigando entre nós, a gente acaba tendo conflitos. Isso é no nível individual, é no nível de par, né? Casamentos, nível familiar, nível de igreja, nível social, ou seja, o mundo, ele tem um ambiente que, se nós mulheres cristãs e homens cristãos não percebemos o tanto que está impregnado por essa investida do diabo, a gente acaba nem precisando que ele faça nada, ele só solta o burro e a encrenca começa. Então nós precisamos entender que Deus tem projeto para nós, projeto de transformação, e esse projeto faz parte do meu trabalho de vida hoje, é o meu ministério. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e eu escolhi esse primeiro bloquinho, o Pastoreando Meu Coração de Mulher, um dos temas que eu tratei, porque eu descobri que esse é um tema que é muito necessário. Como é que a gente ajuda o Senhor na reforma da nossa vida? Para a gente não cair nas ciladas do diabo, para a gente não permitir que a nossa vida seja vivida de uma maneira inconsequente, sem poder, sem influência, sem relevância e de maneira ineficaz. É a vida do homem e da mulher que vai à igreja, mas que tem dificuldade muitas vezes nos seus relacionamentos mais básicos, porque essa área ainda precisa de trabalho de Deus. Então, qual é o cerne da questão para a gente gerar legado? Romanos 12, 1 e 2 explicam a dinâmica de Deus dessa reforma que Ele quer fazer na nossa vida. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Irmãos e irmãs, a mente humana, que ainda está sendo pesquisada, ela é uma coisa impressionante, a nossa capacidade de perceber as coisas, de registrar, de processar informações, é uma dádiva divina, que precisa ser utilizada na nossa vida espiritual. Não existe um campo neutro da espiritualidade em que a gente não precise pensar. Toda a vida espiritual depende de como nós entendemos os pensamentos de Deus. Então, isso é muito importante. E é interessante, porque toda mulher crente quer fazer a vontade de Deus. Se eu perguntar aqui, você quer fazer a vontade de Deus? O que você responde? Sim. E Paulo está dando para nós o segredo da gente ter uma vida frutífera, cheia de graça, que transmite a graça de Deus,
quando a gente aprende a pensar os pensamentos de Deus, estar alerta para perceber o que Deus está querendo nos informar como sendo pertencente à vida antiga, costumes, maneiras de ser, tradições, coisas que a gente traz que não são de Jesus. Isso tudo precisa ser deixado, mas a gente precisa receber de Deus um novo modo de pensar. Então, isso é possível. Por quê? Lembra que eu falei que nós já somos um legado, o legado de Deus para Cristo. Somos presentes de Deus, Ele nos resgatou através do sangue de Jesus e Deus nos deu para Cristo. Mas Ele também nos deu um monte de coisas boas. A gente já falou sobre isso, bênçãos espirituais que são desdobradas, que são pintadas num quadro maravilhoso pelo apóstolo Paulo em Efésios 1, de 3 a 14. Ontem nós falamos sobre isso. Se a gente não entende e pega cada um daqueles presentes que Deus vai nos dando, e nós vamos entendendo como aquilo vai sendo aplicado na nossa vida espiritual, ela é frouxa, ela é frágil, porque não temos convicções, não temos certezas. Como eu falei, a gente vive de congresso em congresso, de escola em escola, de leitura, mas falta alguma coisa dentro de nós, aquilo que nos sustenta. Jesus dá o segredo, e novamente recorro a Sheila. Jesus disse no final do Sermão da Montanha, que aquele que ouve a minha palavra e não pratica, é semelhante a uma casa construída na areia. Vai vir a provação, vão vir os rios, a tempestade vai dar com força, a casa não aguenta. É por isso que tem tanta mulher passando mal na vida espiritual, deprimida, infeliz, insegura, cheia de grilos na cabeça, confusa, porque muitas vezes essa mulher ouve a palavra, mas ela não pratica. Aquilo não faz parte da vida dela. Mas Jesus dá a contrapartida. No outro lado, temos também uma pessoa que ouviu a palavra, que entendeu a palavra e colocou em prática. E a mesma tempestade que deu naquela casa, deu na casa da pessoa que está construída sobre a rocha. O que é essa rocha? É o próprio Senhor. A palavra de Deus é rocha, Jesus é rocha, ou seja, estamos ali firmados e não só de ouvir, mas de botar para rodar na nossa vida tudo o que o Senhor nos ensina. É disso que a gente vai falar hoje. E aí a gente consegue gerar legado, a gente consegue ser relevante, fazer diferença onde a gente entra, a gente consegue ser eficiente, a gente consegue fazer as coisas acontecerem de maneira gloriosa, alegre, impactante, e a gente consegue ser influente, gerar legado. As meninas mais novas vão olhando para nós, mais maduras, que estamos na rocha, e falam para nós, eu quero ser como você é. Eu quero ser como você é nessa área. Na área da língua, eu quero ser na área da modéstia, eu quero ser na área do casamento sólido, do respeito que você tem pelo seu, eu quero aprender com você. Gente, isso é estar na rocha e praticar a verdade. Por quê? Provações vêm na nossa vida justamente para a gente perceber aonde Deus quer trabalhar. As provações, elas não têm o propósito de nos destruir. Quem aqui está passando provação? Eu já estou com a mão em pé. Vou botar as duas. Minha filha casa 19 de agosto. Meu genro acabou de perder o emprego. O noivo dela. Pensa. Num país. Nem vou falar nada, não preciso, né? Mas minha filha e meu genro estão sendo acompanhados por mim, meu marido, pelos pais dele, graças a Deus cristãos também, no sentido de confie no Senhor. Porque Deus não desampara o justo. Quando vier a ansiedade, aquela tentação de pensar que, meu Deus, está demorando muito, ele já fez entrevistas, já passou em algumas entrevistas, mas não continua o processo, ele fala, sogra, filho, o tempo do Senhor é perfeito. Nós não entendemos a dinâmica, mas a palavra de Deus nos garante que Deus não deixa o justo ser confundido. E que quando chegar a hora, Salmo 25:12, em que tiver que fazer uma escolha, Deus vai dar a sabedoria para escolher aquilo que é a vontade de Deus. O que é isso? É porque eu sou super espiritual? Não.
é porque eu já caminhei com o Senhor. E na minha própria vida, já passamos por desemprego, já passamos por perdas, mas Deus nunca me desamparou. Nunca desamparou meu marido. Suprimento, paz, certezas, uma casa firmada na rocha. E estamos hoje tendo a oportunidade de passar para a nova geração que já está experimentando provações, que Deus não quer destruí-los. Ele não quer acabar com os sonhos dele, pelo contrário. Deus quer dar mais estrutura para que eles vivam realmente para a glória de Deus. Gente, eu creio, esse emprego vai sair, porque eu sei que vocês vão estar orando comigo agora também. O nome dele é André. Orem pelo André, o nome dela é Lara. Orem pela Lara, para que nessa provação que eles estão vivendo, eles aprendam a firmar na rocha, a crer e a se colocar de todo o coração, dependendo do Senhor da palavra. Mas é isso aí, a gente vai gerando legado dessa maneira. Agora a Bíblia diz, gente, tem 4 tipos de mulheres. Vocês sabiam disso? A gente só acha que tem mulher, mulher e homem, homem, né? Mas a palavra de Deus diz sim, que tem homem e mulher. Não tem mais nada no meio. Essa bagunça aí que a doutora Juliana falou, isso aí é coisa do mundo para realmente criar problema. Artes de Satanás, que adora distorcer o projeto de Deus. Mas a Bíblia diz que há mulheres de 4 categorias. E eu pergunto, a mulher sábia de Provérbios 14, que a Bíblia diz que edifica o seu lar, enquanto que a tola destrói com as suas próprias. Mulher sábia está sempre construindo, ela está edificando alguma coisa. O que cai na mão dela sempre passa por um processo de transformação e gera uma coisa melhor. Você é sábia? Que Deus tem colocado nas suas mãos, que tem sido transformado segundo a vontade de Deus, pela sua influência, pelo seu legado, e o que sai lá na ponta é glória. Você é sábia. Mas também tem uma outra que a gente chama de simples, apeti no hebraico. A pessoa simples, ela não é má, ela é simplesmente simples. Sabe aquela pessoa que você fala assim, toma água, tá bom. Não toma água, tá bom. Põe um copo aqui. Tá bom. Põe um copo aqui. Tá bom. A pessoa não tem coluna vertebral, não tem sabedoria, não tem percepção da vida. Muita mulher crente, infelizmente, acha que ser espiritual é não ter personalidade, é não ter conhecimento, é não ter convicções. E o vento bate para cá, ela vem para cá. O vento bate para cá, ela vem para cá. Ela não sabe se posicionar. O problema, gente, é que a gente tem que se posicionar o tempo todo, não é verdade? Um filho chega para a gente e faz uma pergunta. Mãe, você acha que eu devo namorar com a fulana? Que isso? A gente perde a oportunidade de gerar legado quando a gente é simples, porque nós não temos convicções bíblicas. Essa mulher não sabe viver, ela vai existindo. Gente, vocês já foram a algum lugar? São Paulo tem metrô. Metrô de São Paulo às 6 horas da tarde. Você está lá na plataforma, se você não se mexer, o pessoal te leva. Eles entram você. E se você está lá e o pessoal precisa sair, você também não se posiciona, eles saem com você. É a mulher simples. Ela vai. Percebem a gravidade disso? Há mulheres assim, mas tem um tipo pior, que é o tipo insensato, o tipo tolo, que recebe instrução bíblica, que tem pastoreio, que vai para cá e vai para lá, mas a mulher toma sempre a decisão errada. A mulher não tem capacidade, parece, de se firmar na verdade de Deus, porque ela está sendo sempre influenciada por outras coisas que aparentemente vão dar mais vantagem para ela. Essa é a insensata. A Bíblia diz que a insensata destrói as coisas. Se ela tem oportunidade, por exemplo, de conversar com alguém, a conversa dela, em vez de edificar, ela cria o caos. Está no grupo do WhatsApp,
lá da liderança, isso aqui em tese, tá? Ninguém me contou nada. É aquilo, um pouquinho de experiência na vida, a gente sabe o que acontece. Você levanta um assunto e ela é aquela mulher que está todo mundo indo numa direção de solução e ela traz sabe? Solta a granada ali. Para causar. Não é para culpar, é para causar. Essa é insensata. E a última de todas, e a pior, a mulher perversa. Gente, tem gente perversa nesse mundo. A mulher que faz o mal porque gosta. Ela gosta de provocar situações e sair de santa. Ela cria aquela intriga no meio do povo. Aí quando você vai conversar com ela, ela fala: não foi a minha intenção. Mas você está me julgando. Você está pensando que está falando com quem? Eu sou... Mas a pessoa tem o prazer de ver o circo pegar fogo. E está assim, infelizmente, de gente assim no reino de Deus. Que está no meio da casa, mas não é trigo. É joio. Não passou pela transformação da morte para a vida. Não foi transformada por Jesus. Mas a Bíblia nos diz que nos dias finais haveriam pessoas assim. E nós precisamos prestar atenção porque estamos convivendo com esses 4 tipos de mulheres o tempo todo. A sábia, a simples, a insensata e a perversa. E sabe de uma coisa, gente? Todas elas geram legado. Isso é um perigo. Porque se a gente fala assim, não, nós vamos isolar a perversa. Não dá. Porque elas estão no meio da família, estão no meio dos relacionamentos. Nós não temos o poder. Nós temos o poder de saber como Jesus lidaria com ela. E a gente precisa saber. Mas nós não estamos aqui hoje para julgar a irmã. A gente é tão perverso de coração, a gente é tão terrível, que eu tenho certeza que você já lembrou do nome de alguém aí. Cada vez que... É ou não é? Ajoelha no milho aí. É ou não é, gente? É verdade. Eu fui falando, a sábia. Eu. A sábia... Eu. A simples. Aí você já encaminhou, né? Já mandou. A insensata. Nossa, mas aquela irmã, nossa, mulher difícil, tola. A perversa. Minha sogra. Gente, eu estou brincando, tá? Mas a gente tende a fazer isso por quê? Porque a gente sempre olha para fora. A gente não quer olhar para o nosso coração, mas o objetivo de Deus é transformar o nosso caráter. Ele quer transformar a simples em sábia. Ele quer transformar a insensata em sábia. Ele quer transformar a perversa em sábia, passando pela conversão. Cristo tem todos os tesouros da sabedoria, ou seja, se Jesus está em você, você é um potencial de sabedoria. Deus quer isso. Agora, caráter, gente, está precisando de reforma, porque é muito complicado nós convivemos com pessoas que têm carisma, especialmente em termos de liderança, né? E o que é uma pessoa carismática? Aquela pessoa atraente de personalidade. Vamos combinar que tem mulher que é carninha de pescoço, né? Você olha para ela e fala, ai, que mulher difícil, tal. Mas tem gente que parece que tem alguma coisa que é uma cara aberta, ela está acolhedora e tudo mais. Carisma é uma das características de quem gera legado. Precisamos desenvolver carisma, precisamos aprender a sermos mulheres agradáveis, não falsas, mas agradáveis, simpáticas, acolhedoras. Aquele segundo textinho que eu mostrei para vocês ontem, do Hanum, mulheres que amam de todo o seu coração. Competência, mulheres que desempenham com qualidade. Precisamos. Você pode ser uma dona de casa, que precisamos tanto de donas de casas responsáveis, mas você tem que ser uma dona de casa que aprimora a sua competência, fazer cada vez as coisas com maior qualidade, com menos tempo, com menos gasto, desempenhar. Mas, gente, carisma e competência sem caráter dá insensatez, dá problema, porque o caráter é a manifestação do Cristo em nós. Então nós precisamos entender essas coisas. O legado de integridade torna a gente assim, pode passar por favor? Gente emocionalmente estável, confiante no Senhor, gente proativa, gente disposto ao sacrifício pela verdade. Isso é caráter íntegro, ir às últimas consequências de quando você dá a sua palavra. Gente confiável, como nós precisamos de pessoas assim.
e as vantagens da integridade. A integridade, gente, é desejável. Por quê? Porque ela reflete o caráter de Cristo. Cristo era totalmente íntegro. As pessoas chegavam perto dele e sabiam o que iriam encontrar. Ele não tinha duas caras, dois discursos. Era uma pessoa maravilhosa nesse sentido. E as pessoas querem estar perto de gente assim. Admirável. Para a gente gerar legado, as pessoas têm que nos admirar. E não é, oh, que maravilhosa que você é. Mas elas têm que olhar e ver em nós possibilidades de transformação. Se aquela mulher se tornou aquela mulher por causa de Cristo, eu a admiro e quero estar perto dela. E quero me tornar como ela, porque ela é como Cristo. E tem muito poder. A gente fala em empoderamento hoje aí fora. É a palavra-chave. Todo mundo quer ser poderosa. Os meios do empoderamento são os piores. Critérios ruins, falsidade, gerando legados de destruição em nome do poder. Mas a mulher poderosa em Deus, a mulher íntegra, ela tem a bênção de Deus, porque ela age conforme a vontade de Deus e ela impacta vidas. Então, algumas características da mulher íntegra: honra a sua palavra, seus compromissos e as suas promessas. Você já foi no supermercado com um filho pequeno? Sabe aquelas gôndolas do capeta que são colocadas perto da caixa de registradora? Você sabe que aquilo vem direto do inferno, né? Por que eles põem aquilo ali? A criança vai com você e aquilo ali está à altura deles, do olhinho deles, e eles começam, quero isso, quero aquilo. E a gente fala o que para eles às vezes? Depois mamãe compra. Só que esse depois não tem validade, não tem prazo. Mentira. Nossos filhos aprendem a mentir dentro de casa. Falta de caráter, falta de integridade. A palavra honra é você assinar e pagar a fatura. Então, muito cuidado quando você prometer alguma coisa para os seus filhos. Ah, eu vou só acalmar, ele não tinha intenção de falar aquilo. Minha filha, seu filho não tem condição de discernir a sua intenção. Ele só discerne as suas palavras. Cuidado com isso, tá? É uma mulher capaz de tomar decisões que desfavorecem a sua posição ou seus interesses. Ou seja, muitas vezes a integridade nos leva a lugares perigosos. Às vezes nós vamos falar, não vamos fazer uma coisa, e aquilo representa uma perda. Mas aquilo é a vontade de Deus e você persevera até o final. Você não troca a opção só porque a coisa está ficando complicada. Isso é integridade. Uma mulher que não é evasiva. E o que é ser evasivo? É você fugir pela esquerda, fugir pela direita. Você não dá uma resposta direta. Não é sim, sim, não, não. O nosso mundo está sendo pautado em cima de gente evasiva. Basta você ver as propagandas, as entrevistas. Especialmente entrevistas com políticos. Se você quer fazer um curso de aprender a sair pela esquerda, converse com pessoas em posição de influência. Eles não querem se comprometer. A mulher de Deus não, o que ela fala, ela faz. Eu vou estar lá às 5:50 da manhã para orar. E ela está. Não, vamos orar, irmão. Vamos ver. Quem sabe? Evasiva. A mulher de Deus não é assim. É diligente, é confiável, é fiel na administração das finanças. Irmãs, como nós mentimos para os nossos maridos nas finanças? Nós não dizemos tudo. Nós dizemos apenas o suficiente. Mas agora eu tenho que fazer uma caixa registradora e tem que ser aquela mulher que pede dinheiro para comprar um lenço de papel? Não, não é disso que eu estou falando. A questão é, quando ele nos pergunta quanto nós gastamos, mesmo que você tenha a sua renda própria, gastamos X. Isso é integridade. Isso é integridade. Uma das coisas que destrói casamentos é a falta de verdade na questão financeira. Perde-se a confiança, né? Honra as suas relações, pessoas que cuidam umas das outras com verdade, e não porque tem que cuidar, mas porque ama de todo o coração.
e tem convicções e valores. Isso aí é o que eu queria compartilhar com vocês, o projeto de vida da mulher. Com o legado é o amor. Amor a Deus sobre todas as coisas. Amor ao próximo como a si mesmo. Não existe, gente, evangelho, não existe vida cristã em tese. É tudo prático. Eu mostro o meu amor a Deus quando eu amo as pessoas. Olha o versículo. Deus tem isso como projeto de vida. Agora, a questão, muda por favor, dois slides para mim. Como é que isso se expressa? Santidade, obediência e serviço. É nesse ponto que eu quero falar com vocês. Quais são as marcas de uma serva que deixa legado? Primeiro, ela se doa. É uma mulher generosa. Não só com seu dinheiro, mas ela como pessoa. Ela se entrega de todo o coração ao serviço de Deus, servindo aonde Deus a coloca. Uma mulher que perdoa. Grande causa de mulheres doentes emocionalmente. Falta de perdão. Não aquele perdão só de boca para fora, mas realmente um coração tratado pela graça de Deus, que é capaz de superar problemas que o mundo diz que são insuperáveis. A serva de Deus é uma mulher que perdoa. E uma mulher que esquece. Agora, se tem uma coisa que mulher tem boa, é memória, vamos combinar. Nós mulheres somos históricas e histéricas. Basta alguém fazer alguma coisa para nós e nós já levantamos a capivara da pessoa. A gente lembra o que ela fez lá em 1927, a gente não tinha nem nascido. Você vem levantando igual o museu, faz aquela linha, você fez isso, e aí ficamos histéricas, porque nós não abrimos mão do direito de esquecer. Nós não queremos esquecer as coisas, mas não só devemos esquecer o mal que nos fizemos, deixar no cantinho com Cristo, mas também não esquecemos do bem que fazemos, e gostamos de lembrar disso nas horas mais interessantes, quando alguém, por exemplo, faz alguma coisa para nós, e a gente fala assim, mas você lembra o que eu fiz por você? A gente joga na cara. A serva de Deus precisa cuidar com isso. O que é que nos impede de experimentarmos essa produção frutífera maravilhosa de Deus? Eu quero propor para vocês isso aqui, ó. Perspectivas distorcidas de si e dos outros. Ou seja, muitas vezes a nossa maneira de olhar para o nosso próximo é errada. E a nossa maneira de olhar para nós mesmas é errada, não é bíblica, não produz vida. E aí eu quero trazer para vocês os dois grandes venenos. E isso vale, gente, de mamando a caducando. Da mulher mais jovem que a gente tem aqui, a mulher mais experiente. Se você tem problema nessas 2 horas, o seu encanamento espiritual está vazado. Está precisando de reforma. Autopiedade e orgulho. A gente sempre fica, na nossa vida, oscilando esses 2 polos. Mas não é problema só nosso. Igreja de Corinto, igreja cheia de dons espirituais, fundada pelo apóstolo Paulo, uma igreja ativa, dinâmica, padecia desses 2 problemas. Texto de Coríntios, que fala sobre os dons espirituais, da ação das pessoas na igreja, deixando legado, servindo ao Senhor. Olha o raciocínio do apóstolo Paulo. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. E se a orelha diz, não sou parte do corpo, porque não sou o olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? A pessoa falando de si mesma. Eu não danço igual a irmã Sheila, então acho que eu não tenho lugar no reino de Deus. Eu não lidero igual a irmã Lenilda, então acho que eu não tenho parte no reino de Deus. Aquela pessoa que está sempre se colocando numa posição, não de inferioridade verdadeira, mas uma leitura ruim daquilo que Deus lhe legou como lugar no corpo de Cristo. A pessoa não se aceita. Ela acha que ela precisava ter outro dom. Muito complicado. A resposta de Paulo, se o corpo todo fosse olho, como que vocês o viriam?
lógica. Ou seja, no plano de Deus, queridas, Deus lhe fez como você é, com toda a sua característica, personalidade, temperamento, dons espirituais, vida familiar, contexto de vida, tudo que você tem e é projeto de Deus para você servir ao Senhor e deixar legado. Se você rejeita isso, você não produz fruto, porque você está brigando com Deus, porque foi Ele que te criou dessa maneira. Deus não vai mudar a sua personalidade, Ele vai te transformar à semelhança de Cristo. Mas se você é uma mulher exuberante, alegre, isso não é pecado, isso é graça de Deus. E na sua exuberância e na sua alegria, Deus te usa para ser uma mulher que recepciona bem as pessoas. Você é mais tímida, tem um temperamento mais reservado, parece que não tem muita liberdade de se aproximar das pessoas, mas Deus te fez uma pessoa sensível. Você olha para pessoas e fala: ah, mas eu não sou a alegrona da festa. Então Deus te criou com todo o carinho e te colocou onde você está, porque você ali é resposta de oração de alguém. Ele vai te usar. Mas se você fica: eu não queria ser assim, eu não queria ser assim. Paulo diz para você: se todo o corpo fosse o olho, como vocês ouviriam? Aí a outra parte. Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde quis. O olho não pode dizer à mão: não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ou seja, agora não é a pessoa olhando para si, é a pessoa olhando para o outro e desprezando. E aqui a gente tem o problema do orgulho. O que é essa primeira parte, essa autopiedade? É sentir pena de si mesma. Ah, eu sou uma pobre, coitada, eu sou uma pessoa tão... E a gente acha que isso é humildade, mas não é. Isso é murmuração, é reclamação contra Deus. Você está questionando a sabedoria do Senhor, porque te fez desse jeito. Eu sou a mais feia, eu sou a mais burra, eu sou a menos amada, coitada de mim, ninguém me ama. Já conviveu com gente assim? Ó vida, ó céus, ó azar. O que é isso, querida? Que legado é esse? Você percebe? Você está gerando ao seu redor um ambiente de derrota. Você não está se deixando usar por Cristo, para Ele, na glória dEle, na sabedoria dEle, que criou você e quer te aperfeiçoar. Use a sua vida. Você está se recusando. Então, é a pessoa que fica murmurando. Ela vê alguém fazendo alguma coisa, ela começa... E aí vai para a rodinha, né? Porque ela é uma santa mulher de Deus. Então ela se reúne com as outras santas mulheres de Deus e começa: mas você percebeu aquela pessoa? Eu acho ela tão arrogante. Ai, porque sim, sabe? Ela é tão metida, porque ela vai lá para frente. Não sei. Começa a causar. Mulher cruel, tudo com muita humildade, claro, né? Tudo com muito, é para a glória de Deus que faz isso aí, né? Inveja, amargura contra Deus. Porque Deus não me abençoou. Vocês estão percebendo a gravidade disso? Autopiedade é um veneno para o nosso legado. Isso levado a extremos pode gerar uma depressão profunda. A pessoa que não... E a total improdutividade. Porque a pessoa não se aceita, ela está sempre com a mente dividida. Ela está fazendo alguma coisa, mas ela não está ali de coração integral. Então ela gasta metade da cabeça dela se preocupando com a opinião dos outros e tudo mais. Gente, a autopiedade destrói. E pior, ela pode desenvolver uma atitude aparentemente de serva. É aquela pessoa que tudo que você pede, ela vai e faz. Mas ela não está fazendo porque ela tem certeza que aquele é o plano de Deus. Ela faz isso para ganhar aprovação. Ela precisa de feedback. Ela precisa de alguém: ai, você é maravilhosa, você é tão disposta. Porque ela mesma não tem essa visão de si. Ela acha que Deus falhou para com ela, então ela tem que construir uma imagem. Isso é terrível. Pode virar mais dois. Mas eu tenho o outro lado da história. Eu estou tentando... infelizmente eu vou ter que correr um pouquinho, mas... essa parte, irmãs, é o cerne do problema da tubulação espiritual, aonde as coisas realmente não passam. É a arteriosclerose. O que é arteriosclerose?
As nossas veias, elas têm uma determinada pulsação, e quando vai acumulando sujeira nas veias, gordura, ela vai ficando dura, e vai perdendo a capacidade de ter fluxo. Chega uma hora, você, puf, AVC. O orgulho é a arteriosclerose da alma, porque ele impede a passagem do trabalho do Espírito Santo em nós. E o nosso legado fica totalmente comprometido. O que é o orgulho? Em especial o orgulho espiritual. O Tim Keller diz o seguinte: é a ilusão de que temos competência. Enquanto a autopiedade diz pra gente que a gente não sabe nada, que a gente não faz nada, que a gente não consegue nada, o orgulhoso não. Ele acha que ele pode tudo, ele é onipotente. Ele acha que sem Deus, ele faz. Ele realiza. Ele desenvolve um senso de valor muito particular. E a tabela dele é sempre nota 9,5, 10. Ele sabe tudo, ele se resolve. O ego humano é tão vazio, mas ele é tão inflado. Nós somos treinadas desde criança a sermos ególatras, orgulhosas, porque nós não aprendemos de maneira inteligente e bíblica o que é ser mulher de Deus, feliz com os dons que Deus nos deu, com as capacidades. A gente começa a achar que aquilo que Deus nos deu é nosso. Então, olha como eu falo bem, olha como eu canto bem, olha como eu sirvo bem, olha como eu oro bem. Orgulho espiritual. Gente, isso contamina a igreja. Isso contamina a igreja. O problema é que o orgulho nunca vem sozinho, ele tem 3 coleguinhas. Orgulho gera perfeccionismo. O perfeccionismo destrói relacionamentos, porque a pessoa perfeccionista, ela não tem paciência com ela para de produzir, isso é um outro estudo, tá? Mas ela tem um espírito crítico constante consigo mesma e com os outros, e ela também precisa de aprovação, e gera muita ansiedade. Alguém aqui já passou algum episódio de ansiedade? Não pânico, mas ansiedade, aquela sensação de que vai dar tudo errado, de que não vou conseguir. A gente vai, muitas vezes, porque é orgulhoso, a gente fica na expectativa de que as nossas realizações vão garantir a nossa aceitação, e a gente fica ansiosa. Porque a gente sabe que muitas vezes não vamos ser tudo aquilo que a gente gostaria de ser, e as pessoas vão parar de gostar de nós. Percebem o tanto de vezes que eu falei a palavra eu, meu, nós, eu no centro? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pode passar 2. O que Deus diz sobre o orgulho? Aquilo que pode lesar o nosso legado. Primeiro, Deus se opõe aos orgulhosos. Deus odeia gente orgulhosa. Mas Ele concede graça aos humildes. O que quer dizer isso? Toda vez que o meu coração se levanta em arrogância, Deus fala para mim, estou contra você. Isso é completamente contrário ao que tem lá em Romanos 8, que diz que Deus está a nosso favor. Mas quando a gente resolve construir o nosso próprio reino, para a nossa própria glória, viver do jeito que a gente acha, para ter uma posição, uma projeção, um nome, Deus fala, estou fora. Não tem a minha bênção. E Ele diz que Ele se opõe, ou seja, Ele se levanta contra. Um lugar muito perigoso para a gente estar. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Ou seja, o orgulho é uma ladeira com sabão. Você já lavou garagem com água com sabão no plano inclinado? O que acontece com você? Escorrega, lá vai um. O orgulho é o caminho da queda. Você pode ser uma pessoa extremamente competente e realizadora, mas se você tem arrogância no seu coração, você vai cair. Deus vai permitir a sua queda para você acordar, porque Deus nos ama e não quer que a gente perpetue esse pecado. E Mateus, Jesus falando, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E todo aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Sabe qual é o problema? Vamos ler juntos ali? O que está falando ali no quadro? Um dos problemas com o orgulho
Esse é o grande problema. A gente é míope. Míope não enxerga de longe, né? Só enxerga pertinho. O problema, gente, é que nós temos muita facilidade de olhar para o outro e falar, fulano é arrogante, fulano é soberba, mas nós não olhamos para nós. E olha, eu lamento muito, eu convivo muito com pastores, lideranças espirituais. Gente, infelizmente no meio cristão tem muita gente orgulhosa, mas nós precisamos fazer essa leitura em nós. Como a gente reconhece uma pessoa orgulhosa? Porque se a gente fala, o que é ser orgulhoso? E a Madre Basileia Schilling, que ela deu umas sugestões. Eu tinha muitas outras, mas eu escolhi essas aqui. Primeiro, nós somos orgulhosas quando não podemos suportar, quando nos dispensam pouca atenção e não nos honram, mas honram outra pessoa. Eu trabalho em igreja há muitos anos, a coisa mais normal é, às vezes a gente está como liderança conversando alguma coisa, ou está num lugar, e a gente passa e não cumprimenta alguém. E aí depois a pessoa vem e fala, nossa, que nariz empinado, hein? Passou por mim e nem me viu. Não se fez isso com intenção, simplesmente um momento ali, né, começo de culto e tudo, a gente não parou para fazer, que deferência, que maravilhosa, que você, bom dia, boa tarde, e a pessoa se ressente. A gente acha que isso é a pessoa humilde, né? Mas não é não, a pessoa arrogante. Ela acha que ela é tão importante que qualquer pessoa que passe por ela e não a cumprimente, está pecando contra ela. Percebem, gente? O orgulho é terrível, porque ele se esconde atrás de coisas simples. Nós não suportamos quando outra pessoa recebe o elogio que nós gostaríamos de receber. Nós temos aqui várias bandas e vários grupos de louvor, tá? E eles não são nem um pouco diferentes de todos nós aqui, no sentido de todos nós temos isso no nosso coração. Mas uma tendência é quando há muitos grupos de trabalho se apresentando no mesmo lugar, é uma santa comparação no nosso coração. E às vezes, um grupo é referendado ou elogiado, mas o outro não. Não porque sejam pior ou melhor, mas porque simplesmente a liderança esqueceu de fazer a menção. Deixa eu contar um caso para vocês. Gosto de caso. Pastor Ronaldo Lidório, que é missionário da Junta de Missões Presbiterianas, ele contou que uma vez ele foi pregar numa igreja, coisa mais engraçada. E era 50 anos da igreja. Toda igreja tem uma mulher que faz bolo. É ou não é? Faz parte do hall de membros, faz parte dos dons espirituais saber fazer bolo. Tem que ter uma boleira na igreja. E tem que ter, né? Porque eu adoro comer um bolo, gente. Aí ele estava lá sentadinho na primeira fileira, um bolo gigantesco, com vários andares, decorado, maravilhoso, escrito a ouro, o nome dos 50 pastores, assim, liderança, o bolo totalmente decorado. Ele falou, o bolo era uma obra de arte. E a boleira estava sentada na primeira fileira do lado dele. Então, ele pregou e tal, ele falou, até atrapalhou, porque o pessoal estava tão encantado com o bolo, que em vez de prestar atenção nele na pregação, prestava atenção no bolo. Tirava foto, aquela coisa, né? Bom, terminou a pregação, ele voltou para o lugar, a mulher estava sentada ali, e aí o pastor, pastores, atenção para a dica de 5 milhões de dólares. Ele começou a fazer o agradecimento das pessoas da igreja. Agradeceu o sonoplasta, agradeceu a diretoria, agradeceu o A, o B, o C, aquela lista de pessoas, e foi acabando os agradecimentos, e ele esqueceu da boleira. Esqueceu da boleira. Devia de ter uma matéria no seminário ensinando a gente a não esquecer da boleira, porque cria um caos espiritual na igreja. Só que o Ronaldo Lidório estava sentado do lado da mulher, e o pastor botou a igreja em pé para orar. E enquanto o pastor estava orando e dando a bênção, a mulher, o Ronaldo conta, ele estava ouvindo, ela falou assim, também Deus, ano que vem não tem bolo. Simples assim, não tem bolo. Ele não acreditava no que ele estava ouvindo. Orgulho. Ponto 2, quando não podemos suportar, quando outros não nos dão valor. Temos dificuldade quando as pessoas olham para nós e parecem que não nos valorizam. Isso dói mais ainda quando as pessoas são muito próximas. Marido e mulher, mães e filhos, líderes e liderados. Mas nós temos que aprender a lidar com esse aspecto ruim do nosso coração que espera reconhecimento. Nós vamos ter
Um dia lá no céu. Bem-estar, servo bom e fiel. Esse deve ser o reconhecimento. Esse deve ser o nosso alvo. Se vier algum aqui na terra, maravilha. Mas se não vier, a gente não se abate. Mas se você se deixa abater e começa a fazer, maquinar, eu não vou mais cooperar, eu não vou mais fazer, eu não vou mais não sei o quê, porque ninguém me reconhece. Orgulho. Não podemos suportar quando alguém nos censura, quando alguém nos chama a atenção. Quem você pensa que é para vir me chamar a atenção? Você está me condenando? Não toqueis no ungido do Senhor. E a gente levanta uma fortaleza relacional, porque a gente não admite a hipótese de alguém ter a coragem de vir botar o dedo no nosso nariz. O que é perfeitamente bíblico, porque a Bíblia diz em Gálatas 6:1, se algum irmão perceber alguém em pecado, vai até ele e conversa com ele de maneira humilde. E toma cuidado para você não cair. Ou seja, há espaço para esse cuidado mútuo. Mas o arrogante, alguém encosta para falar alguma coisa, ele vira um porco espinho, né? E já começa a devolver, porque eu também sei dos seus pecados. Você vem falar dos meus, mas eu sei do seu, eu vou puxando da manga aqui. Percebem? Orgulho, quando não podemos suportar, se não temos uma posição de liderança e não somos capazes de acompanhar o ritmo. Há muitas mulheres aqui que são líderes em potencial. Mas Deus não fez todas nós líderes. Ele não tem um lugar de liderança, um cargo, uma posição. E muitas mulheres se ressentem quando há, por exemplo, eleição na igreja, eleição na confederação. E elas, às vezes, não ganham o apoio que achavam que deveriam e ficam se sentindo lesadas. Como assim? E o pior disso é que esse tipo de orgulho, travestido de humildade, gera partidos. Forma o grupinho da irmã A, da irmã Trifosa, gera o grupinho da irmã Trifena, gera o grupinho da irmã Evódia, gera o grupinho da irmã Sintique. Em vez da gente ter um corpo só, gerando legado, ensinando o amor verdadeiro, a gente tem uma colcha de retalhos, em que os retalhos estão todos descosturados, porque não há amor. Orgulho. Vocês estão percebendo? É prático. Essa arteriosclerose atrapalha a nossa vida espiritual de uma tal maneira que a gente cria isso aqui, ó. Porque o orgulho gera inveja. É fogo no parquinho. Você quer saber por que tem briga na igreja? Olha o que Tiago fala. De onde vêm as discussões e brigas no meio de vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiram dentro de vocês? Ou seja, gente, é do coração. Não é a circunstância. Não é o irmão. Sou eu. Querem o que não têm. E até matam para consegui-lo. E invejam o que outros possuem. Lutam, fazem guerra para tomar deles. E não entanto, olha que interessante. Vocês não têm porque não pedem. Deus está aguardando os nossos pedidos. Mas pedido legítimo com intenção ruim, olha o que acontece. E quando pedem, não recebem. Pois seus motivos estão errados. Pedem apenas para aquilo que lhes dará prazer. Egoísmo puro. Deus não responde a oração de gente orgulhosa. É não. E acabou. E agora é um bom momento para a gente pensar. Deus tem respondido algumas orações das irmãs com um não? Será que não é porque tem alguma coisinha nesse encanamento espiritual que não glorifica a Deus? Um restinho de desejo de glória, sede de poder, vontade de fazer a minha vontade, ou a própria autopiedade, a não aceitação do plano de Deus para a sua vida. Ah, se Deus me levasse para a igreja tal, eu seria muito mais feliz lá. Se Deus me levasse, me desse um outro marido, que é o meu marido, pelo amor, hein, Senhor? Tá doido, hein? Olha que cruz que o Senhor me deu, hein? Nós não aceitamos e começamos a orar para Deus levar.
Queremos a nossa liberdade. Gente, eu estou falando do fundo do meu coração. Quantas vezes o nosso coração nos trai, porque nós queremos o que nós queremos e invejamos a vida da irmã. Cuidado com isso. Vamos para o final. As provações. Como é que a gente se livra do orgulho? Deus, que é tão maravilhoso, e é o Pai que disciplina os seus filhos, Ele nos ensina através de dor. Tem coisas que a gente só aprende quando sofre. Quando Deus tira alguma coisa de nós, ou quando Ele permite alguma coisa na nossa vida, para que a gente perceba que nós somos pó. Que nós não sabemos nada. E que essa nossa arrogância não faz o menor sentido no reino de Deus. Então, às vezes, Deus está permitindo uma dorzinha na sua vida, uma pressão, alguma coisa que você acha que deveria acontecer e não acontece, ou que você acha que não deveria acontecer, mas Deus permite que aconteça, porque Deus está trabalhando no seu caráter, para que o seu legado não seja o lugar de uma mulher arrogante, mas de uma mulher sensível e amorosa. Como que a gente vence? E eu termino aqui. Irmãos, irmãs, o nosso socorro é a cruz. Nós só conseguimos vencer um coração arrogante quando vamos até a cruz. E pedimos o socorro do Senhor. Pai, esse meu coração, eu estou tão tentada a provocar uma situação para conseguir o que eu quero. Me salva de mim mesma. E o Senhor disse lá em Hebreus 2, em Hebreus 4, que quando nós vamos até o trono da graça, encontramos graça e misericórdia em tempo oportuno, porque Jesus sabe o que é ser tentado. Jesus sabe o que é tentação. Ele nos socorre. Ele não nos rejeita. Como assim? Você é orgulhosa? Eu não te ensinei. Ele não faz isso com a gente. Ele fala, vem que eu quero te ensinar. Eu vou com você nesse caminho. Encha-se da graça de Deus. Encha-se do Espírito Santo. Gente, o fruto do Espírito, amor, paz, alegria, benignidade, bondade, amabilidade, mansidão, domínio próprio, é para nós. Só vencemos o orgulho quando deixamos o Espírito do Senhor produzir os frutos dele em nós. Quando que isso acontece? Nas circunstâncias. Então vamos mais um agora. Pensar, lembra que eu falei de Romanos 12? Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a segunda advertência. Paulo falando. Não se considerem melhores do que realmente são. Pensa com moderação. Sejam honestas, nem se diminui, nem se infla. Pensem com equilíbrio, conheçam-se e aceitem o que Deus tem dado para vocês como mulheres do Senhor. Se avaliem pela régua de Deus. Ele sabe por que você é como você é e Ele vai transformar você. Mas você é você. Se você não for você, você é outra pessoa. Não serve. A sua vida é só sua, ninguém pode vivê-la por você. Pensa com moderação, de acordo com o padrão de Deus. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, pensa como Jesus. Ele não é o nosso modelo? Filipenses 2, não sejam egoístas. Não tentem impressionar ninguém. Não queiram ser a melhor da parada. Ter todas as respostas, saber tudo. Não tentem fazer isso. Ao contrário, sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Olha que coisa linda. Quando eu quero ser serva de Deus, a serva que doa, que perdoa e que esquece, eu só consigo fazer isso se eu olho para o outro pelos olhos de Deus. Ele é meu irmão. Eu o amo em Cristo e eu vou servi-lo, considerando-o mais importante do que eu. Isso é coração de serva. Não se preocupem apenas com os seus interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros. Egoístas, arrogantes, olham só para si. É o meu agora. Mas Jesus está dizendo para nós, olha para o outro. A gente pode ceder em algumas coisas. Não precisa ser sempre o meu em primeiro lugar. E tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus, que deixou a sua glória e veio por nós. Que não merecíamos, éramos inimigas do Senhor. E no tempo de Deus, Jesus decidiu no céu que Ele viria dar a sua vida. O servo, esse é o nosso modelo.
A última coisa, amem sem fingimento. Falei ontem de hipocrisia. Esses dois conceitos, integridade e orgulho, estão muito relacionados a caráter. A hipocrisia do amor é quando eu faço as coisas de maneira externa, como se fossem amor, mas no meu coração eu tenho um desejo de ser reconhecida, de receber alguma coisa em troca. Amem sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Ou seja, quando uma pessoa está praticando o mal, eu não preciso concordar com ela para que ela me ame. Eu tenho a necessidade e o direito e o dever como cristão de alertar essa pessoa, irmã, você está pecando. Isso não é arrogância, isso é amor. Vivam em harmonia uns com os outros, busquem a paz, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente humilde. Nós temos tendência de ficar com quem a gente gosta, gente do mesmo pensamento. Paulo está falando, deem um passo para fora da zona de conforto e convivam com gente que não é do seu estilo, que não é talvez do seu nível. Aprendam a estender graça para quem não é do seu relacionamento. E esse é sensacional. Não pensem que sabem tudo. Nós mulheres somos Maria sabe tudo. Eu dou conta, eu sei, deixa comigo. Paulo fala, larga disso. Sempre tem espaço para a gente aprender alguma coisa com alguém. Isso é ser humilde. E as mais experientes aprendem com as menos experientes, porque elas têm maneiras novas de fazer as coisas antigas que são mais eficazes. E as menos experientes aprendem sabedoria, porque as mais experientes já andaram por caminhos que nós ainda vamos passar. E elas têm coisas boas para compartilhar. Não pensem que sabe tudo. Qual é a mulher que eu quero ser? Sábia? Simples? Insensata? Perversa? Não, eu quero ser essa mulher aqui, ó. Jesus me diz, vocês não me escolheram, eu escolhi vocês. Eu as chamei para irem e produzirem frutos duradouros, legado, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Nossas orações vão ser respondidas. Este é o meu mandamento de Jesus. Amem uns aos outros. Vencemos o orgulho quando obedecemos a Deus e amamos de todo o coração, primeiro ao Senhor e depois ao próximo. E Deus nos dê graça, irmãos e irmãs, de sermos mulheres humildes, como Jesus foi. Servas verdadeiras, mulheres que vencem a arrogância com um coração que ama verdadeiramente. Vamos orar? Nosso Pai, nós agradecemos porque a Tua verdade transforma o nosso coração. O Senhor nos dê coragem, ó Deus, de enfrentarmos o nosso coração arrogante e orgulhoso. E descobrirmos a verdade que liberta, que é o Senhor Jesus, vivendo em nós a nossa esperança de glória. Dar-nos um coração humilde e coragem para vencer, ó Deus, aqueles sentimentos de inadequação, de falta de propósito, recebendo do Senhor o serviço das Tuas mãos para as nossas mãos. Abençoa cada pessoa que está aqui hoje, ó Deus, aqueles que ouviram pela internet, que o Senhor conceda essa transformação ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.